Boa tarde, amigos do Facilitando a Acupuntura. Que prazer estar com vocês hoje aqui. São 18 horas, horário de Brasília, e hoje a nossa convidada é de Brasília, né? Não sei se vocês já ouviram falar, e se não ouviram, estão perdendo tempo, precisam saber quem é. Fernanda Padovani, minha convidada de honra hoje. E antes dela entrar e da gente colocar ela aqui no ar com vocês, eu já queria agradecer de antemão a presença de vocês que estão entrando aí e a presença dela também. Já vou pegar aqui e já vou convidar a dona Fefe a entrar aqui com a gente. Vamos lá, aguardando a Fê entrar e enquanto vocês vão chegando. Fala, Fê! Que honra Olá, ter você boa aqui, minha amiga. noite! Tudo E bom? aí, tudo bem? Que alegria estar aqui com você, meu amor. Eu tô tão feliz que você nem sabe o tanto que eu tô feliz. Tô até com dor de barriga, gelada, nervosa de falar com você. Eu que tenho que ficar, que você que é uma inspiração aqui para mim. Hoje é a live das Fernandas, Fernandas ao quadrado. Então, recebendo o Exatamente, é o pessoal Dia aí, das Fês. dia das Fefês. Então, Fê, tô falando boa noite aqui, pessoal. Já é noite, né? E agradecendo a presença de todo mundo que tá entrando e a sua presença, que é uma honra realmente de todo o coração estar falando com você. A Fê, pessoal, ela é terapeuta e trabalha muitíssimo bem com as gravidinhas, com as tentantes, com as mamães jovens, novinhas, né, de primeira viagem, e toda aí a fisiologia da mulher. Essa mulher sabe muito de fisiologia da mulher. E como é um assunto que cada dia mais as terapias alternativas estão aí em foco e tal, eu resolvi convidá-la, porque eu acho que você é uma baita de uma referência no assunto, então é muito bom estar aqui contigo, né? E o nosso assunto hoje, do porquê que a mulherada está com dificuldade em engravidar. E a É mulherada isso está com aí. dificuldade em engravidar, né, Fê? Então, Fê, é um prazer muito grande estar aqui. Assim, o mundo da medicina chinesa mudou minha vida. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive um contato um pouco maior numa pós-graduação, numa aula, né? Foi uma disciplina de uma pós-graduação que eu fiz, e aí me despertou para algumas coisas, porque aqui no Brasil a gente associa muito medicina chinesa à acupuntura, e era a visão que eu tinha. Né? E aí eu terminei essa pós-graduação, fiz outra, e a próxima eu falei, opa, eu acho que essa medicina chinesa chegou a vez dela aí. Eu acho que está na vez de eu estudar um pouquinho mais. E para mim foi muito. Nada acontece por acaso, né? Para mim foi muito. O meu caso de amor com a medicina chinesa aconteceu porque se eu tenho meu filho nos braços hoje, eu devo isso à medicina chinesa, por toda a oportunidade que ela me deu, para o mundo que ela abriu para mim, para os horizontes que antes era bem desse jeito e ela me mostrou. E eu acho que é por isso que eu já trabalhava antes com saúde da mulher, mas quando a gente vivencia, né, certas coisas, você é a sua dor. É a É, sua necessidade. nada Você melhor do que a vira o experiência estudo de própria, né? casa, né? Nada melhor do que a experiência própria para você poder dizer, né? Hoje eu estava brincando com a paciente mais cedo, que na faculdade, eu sou fisioterapeuta, né, de formação, e na faculdade eu servia cobaia para tudo, para eletro, para alongamento, para tudo que tinha, eu servia como cobaia, porque eu queria sentir o que o paciente ia sentir. E nesse seu caso, você está com o seu bebê aqui, gente, é a coisa mais linda do mundo, seu filho. Você coloca a foto com ele, lindo, parabéns. Você saber que teve essa possibilidade graças a uma medicina que agora que está começando a ganhar visibilidade no Brasil, né? Eu trabalho com isso há 17 anos e eu diria que o reconhecimento tem vindo há muito pouco tempo. Então, acho que agora é a hora da gente mostrar mesmo para o mundo o quanto isso é viável, o quanto é bom para a nossa saúde, o quanto tem tantos benefícios que a medicina chinesa traz. E é o que você falou, né? A medicina chinesa não é só acupuntura. A acupuntura é um dos recursos. E aí essa live é exatamente para isso, para a gente ir pousando um pouco em cada coisa e vamos ver se a gente ajuda as tentantes que de repente entrem online aqui e ajude os terapeutas de tentantes também. É Então, verdade. aí, Fê, eu queria assim, pedir a sua permissão, que eu queria falar um pouquinho sobre, na medicina chinesa, o que gera uma dificuldade grande de engravidar. E aí você emenda no que você tem no seu consultório, o que você tá vendo de
pacientes que estão sofrendo disso, pode ser? Perfeito. Então vamos lá, gente. Para quem está entrando aí, né? Boa noite, os tentantes e cuidadores de tentantes. Essa live é para vocês. O que acontece, gente? Em medicina chinesa, para você ter a capacidade de engravidar, você precisa de um rim saudável, né? A energia do seu rim, que representa a energia ancestral, que o rim controla o nascimento, crescimento, desenvolvimento, a capacidade de engravidar, o seu envelhecimento e a morte. Então, se você não tiver um rim forte, você vai ter dificuldade de gestar, vai ter dificuldade de engravidar, e se engravidar, pode sofrer um aborto. São 5 itens que enfraquecem o rim, eu sempre gosto de chamar eles de 5 excessos. E são coisas que vocês vão ver que a gente está cometendo no nosso dia a dia. Então, vou falar por cima, e aí depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar um vídeo meu no YouTube que fala assim, por que estamos envelhecendo mais cedo, que eu falo com mais detalhe. Então, o primeiro deles é excesso de trabalho sem repouso adequado, né? Então, agora, vamos lá, check, né? A gente vai brincando assim, né? O que é não repouso adequado? É quando você dorme e acorda no dia seguinte ainda cansado, ou seja, não descansou, não foi suficiente. E na pandemia parece que a gente acumulou serviço. Então, a pessoa fala, não, vamos aproveitar a pandemia para engravidar, gente, né? Então, vamos ver se vocês estão conseguindo aproveitar. Segunda coisa que enfraquece o rim é excesso de atividade física ou sedentarismo. Você não pode nem ser ao céu e nem à terra. Você tem que estar equilibrado, fazer moderadamente. Terceira coisa, má alimentação. Se a sua alimentação está baseada nos Cheetos, no baconzitos, nos Kit Kat, em refrigerante, em excesso de doce, você também está enfraquecendo o teu rim. Então, a gente tem excesso de trabalho, né? Sem repouso adequado, excesso de atividade física ou sedentarismo. Estresse emocional vai entrar como o quarto, porque o terceiro que eu falei foi a má alimentação. Estresse emocional. Se você vive estressado, preocupado, tem pesadelo, sonha com o dia de amanhã, não consegue dormir, a sua cabeça é uma bagunça, o seu rim também vai ser fraco e você também não vai conseguir engravidar. E, por fim, excesso de sexo, de atividade sexual. Eu acho, Fê, que se você come mal, trabalha demais, é estressado, né? E não faz atividade física nenhuma ou se mata fazendo, sexo é tudo que você não tem vontade de fazer, né? E aí, enfim, eu acho que é o único. Exato. E aí, como que vem neném, né? Então, é por telepatia, tipo, vai, né? Só se for assim. Então, esses são os 5 excessos que a medicina chinesa fala que consome a sua energia vital e que transforma a sua vontade de engravidar numa coisa quase impossível. E aí vem as relações com os pacientes do consultório. O que você tem recebido aí, Fê? Conta pra gente. O que eu vejo? Isso muito dentro da minha história. Então, como a minha graduação é em nutrição, isso já também há 16 anos, muitas coisas eu já não comia e muitas coisas eu já comia. Então, na minha visão não como glúten, não como leite, né? A visão do café eu não tinha. Então, o que para mim foi bastante conflituoso e às vezes ainda é, porque a visão da nutrição ocidental e da dietoterapia chinesa é totalmente diferente. Então, o que a gente aprende? O café é legal, é estimulante, ajuda a emagrecer, melhora a parte cognitiva, o foco, a concentração. E quem não precisa disso hoje em dia? Mas para minha saúde reprodutora vai debilitar lá, né, o meu Jing, e aí não vai ser tão interessante. Então, o meu nível de trabalho, o meu nível de estresse era muito grande. E assim, a gente que faz o que a gente gosta, muitas vezes a gente mergulha no trabalho como terapia e muitas vezes eu vejo no meu caso como fuga. Porque não tem aquela frase que todo excesso, né, esconde uma coisa que está faltando e eu vou me focando naquilo ali. E entra bem nos excessos que você falou, de atividade física, de atividade sexual. Então, eu tive a oportunidade de uma das minhas primeiras aulas na pós-graduação, foi logo quando eu fiz em São Paulo, no SEATA, que eu tive o meu diagnóstico de infertilidade, e aquele desespero, eu vou, é final de semana de pós, eu vou para São Paulo, não vou, falar, quer saber, vou, São Paulo é sempre bom, tem sempre muitos amigos, a parte gastronômica é maravilhosa, se eu não conseguir prestar atenção na aula, pelo menos espairecer eu vou. E aí eu tive uma aula maravilhosa falando sobre saúde da mulher e foi aí que eu comecei a entender. Eu falei, opa, eu acho que eu faço
faço tudo certo. Mas, na verdade, eu estou fazendo tudo errado. Porque primeiro eu estava no começo de um relacionamento. Então, começo de relacionamento, as nossas atividades sexuais são 24 horas por dia, várias vezes ao dia, né? Várias vezes na semana, a intensidade ela é muito grande. E eu nunca imaginava que o excesso daquela energia ia debilitar o nosso yin mais uma vez. Tipo, justamente que aquilo que te faz engravidar é aquilo que vai te proibir de engravidar lá na frente, né? Vai prejudicar o processo, né? Quando Isso, você quiser. Claro. E a medicina chinesa, ela vem me mostrar muito isso, é tentar achar o caminho do meio. Então, eu sempre fui extremista. Ah, se é para eu fazer, então eu tenho que ser o melhor naquilo ali. Então, se é para eu fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível. E até que ponto isso também é bom, porque a gente está indo aí nos excessos, né? Então, na minha parte, vendo nos meus pilares, que é o que eu vejo muito nas minhas meninas, é esse nosso nível de trabalho excessivo, a nossa autocobrança, é a gente ter que... E isso é uma das coisas que eu me vejo hoje também tentando trabalhar, porque eu quero ter hoje o mesmo ritmo de trabalho que eu tinha antes de ter um filho. Como? A não ser que eu não seja mãe, que eu delegue todas as minhas obrigações para terceiros. Né? Então tem essa cobrança na gente muito grande, tem esse ritmo de trabalho excessivo, né? E hoje em dia, né, Fê, a gente vê assim, a mulher hoje, é lógico que assim, né, eu no meu ver de mulher, eu acho que a mulher sempre deveria ter tido os mesmos direitos dos homens e alcançar as mesmas posições dos homens, mas isso não é a discussão de hoje. Mas a grande verdade é que a gente entrou em décadas, né, acho que vamos pegar aí de 2 décadas para cá, que a mulher ela tá só somando atividade, né? Então ela quer ser uma baita de uma profissional, ela quer ser bem-sucedida, mas ela quer ter um bom casamento, ela quer ser uma baita de uma mãe. E aí isso entra também no excesso de trabalho sem repouso adequado. Você é mãe de um pequenininho, né? Então a gente sabe, ele depende 100% de você hoje. A gente sabe que isso também é uma profissão. Ser mãe é uma profissão. Aí como é que você vai Nossa, ser o total. cara, né, da profissão que você escolheu, mas a mãe perfeita? E aí esse excesso de cobrança que a mulher tem hoje de ser top de linha em tudo que ela faz, acaba também esgotando a energia que faria ela conseguir engravidar, né? Então é difícil. Eu não sou mãe por opção, mas eu tenho muitas tentantes no consultório hoje, e às vezes elas passam, juro, Fê, não sei se isso acontece com você, eu vou começar a proibir isso no meu consultório. Às vezes elas passam a sessão e toda trabalhando no celular. Ela tá com essa coisa Isso, ali nos pontos que vão ajudar na fertilidade e tal, mas estão trabalhando no celular. E aquela situação já piora, né? Já interfere no exatamente. tratamento dela, né? Muito. A gente precisa ter um tempo para cuidar da gente. Aqui no meu instituto, Fê, a gente tem um Instituto Integrativo de Saúde, então eu e meu esposo fizemos a pós de acupuntura juntos. Ele trabalha com a parte de acupuntura e eu fiquei mais com a parte de fitoterapia, de dietoterapia, que é o que eu me identifiquei mais, talvez até pela minha pós-graduação. E uma das coisas que eu coloquei aqui no meu instituto, a gente tem cromoterapia, faz algumas outras terapias além de acupuntura. Algumas terapias alternativas, e eu coloquei uma faixa pedindo para o paciente desligar o celular dele enquanto ele estivesse naquele ambiente, pensando em poluição eletromagnética, que é algo que a gente hoje não imagina o tanto que essa poluição eletromagnética tem um impacto na nossa saúde reprodutora. Então, quando a gente pensa ali nos meninos com o celular no bolso, geralmente no bolso da frente, o tempo inteiro. Às vezes, algumas mulheres, algumas profissões que trabalham, às vezes, com radiação, com radiologia, com algumas profissões que estão mais expostas, ou para quem mora em São Paulo, né? Aqui em Brasília, de uma maneira geral, a cidade veio crescendo muito, mas pelo menos aqui no plano piloto, os fios, né, de alta tensão, a maioria deles são embaixo da terra, mas em São Paulo, eu lembro que a gente vê aqueles transformadores gigantescos. Então, imagina que você trabalha num ambiente próximo. Você tem ilhas de radiação, né? É um negócio que é interessante a gente brincar com quem está assistindo. Faz um teste assim, que agora eu tô fazendo a live do celular, então não tem como mostrar. Mas você deve ter visto falar do ring test, né? Que a gente Sim, o vê Bidort, né? a energia, né? Então, quem está assistindo a gente aí pode pegar o dedo do meio, que eu não vou mostrar ele isolado porque é falta de educação, e juntar com o polegar assim da sua mão dominante. Então, se você for destro, você faz força.
e pede para alguém tentar abrir isso sem segurar nada, sem nenhum metal no teu corpo, nada. E depois só segura o celular com a outra, né, mão e pede para alguém tentar abrir. A radiação é tanta que você não consegue manter a harmonia do seu próprio fluxo energético, só do negócio está na sua mão. Então, você está falando dos meninos andando com o celular no bolso da frente. Isso deve acabar com a capacidade reprodutora dessa pessoa ao longo dos anos, né? Isso. Então, a gente está mergulhado nesse meio também. Então, uma das dicas que eu dou é quando a gente vai dormir, o celular no modo avião, né? Que você desabilite a sua internet, os Wi-Fi. Porque aí, geralmente, o que as pessoas fazem? Vão dormir e colocam o celular aonde? Embaixo da cabeça. E aí eu quero ter uma noite de sono tranquila, reparador, leve, sendo que eu tenho aquela poluição ali constantemente atrapalhando. E na visão da medicina chinesa, vai desequilibrar todos os nossos meridianos. Então, como eu estava te falando, eu precisei colocar uma faixa pedindo para que os pacientes, quando estivessem na sala de tratamento, desligar o equipamento. Então, ou seja, é tudo tão corrido que eu estou na maca, mas eu estou ali tentando resolver alguma coisa. Então, eu não tenho tempo para mim. E se eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para acalmar minha mente, o meu coração. Como que eu vou me conectar com uma criança, com o meu organismo, se eu estou desconectada de mim mesma constantemente? Então, a gente saber o tempo de parar, saber o tempo de desligar. Que bom que, no meu caso, no seu caso, a gente pode trabalhar com o que a gente gosta, é prazeroso, e muitas vezes a gente acaba se excedendo porque é uma realização, mas esse excesso vai ter vai ter um impacto muito grande. E eu sempre tento falar para elas assim: você precisa de pelo menos 1 hora no seu dia para fazer algo que você gosta, algo que é prazeroso. Aí eu brinco, eu falei, mas não vale ir para a internet ficar lendo ou estudando sobre coisas que você trabalha, porque aí Cara, tem que ser alguma literatura diferente, né? Não, é terrível isso. Você sabe que você me fez lembrar da Mayara, que edita os meus vídeos do YouTube, né? Um dia ela mandou mensagem assim para mim: eu tô vendo que você tá trabalhando. Ela me viu online. Aí eu falei, cara, eu tô me divertindo. Trabalho não é diversão, por mais apaixonada por isso que você seja. E eu, graças a Deus, eu encaro como uma diversão na maior parte do tempo. Você sabe disso, tem hora que é um tanto estressante e desafiador, porque a gente que está aí nas redes sociais, a gente tem muita demanda, né, de pessoas mandando mensagem. É super difícil conciliar o consultório com isso e tal. Mas a maior parte do tempo é diversão. Então, às vezes, eu levo umas puxadas de orelha aqui, do tipo, você fala para os outros que excesso de trabalho e consome a sua essência, mas você não para, né? Mas é o que você está falando. E eu acho que é treino, Fê. Você pensa assim, se você não tem 1 hora hoje para uma acupuntura, para uma sessão de relaxamento, para se sentir plena, como é que você vai ter horas do seu dia dedicado a um bebê? Né? Exatamente, então, é um treino. perfeito. Você desligar numa acupuntura é você depois ter condição de cuidar de uma criança que vai exigir muito mais do que meia hora com agulhinha no corpo, por exemplo. Você sabe disso melhor que ninguém, né? Exatamente. E aí foi aonde eu vi que eu precisava desacelerar. Então tinha um ritmo de trabalho excessivo, e se você está trabalhando muito, você não consegue dormir bem. E se você não tem um sono reparador, isso pode implicar em várias outras questões, né, Fê, em relação à fertilidade. Sim, porque na medicina chinesa o sono, a gente fala o seguinte, que quando você precisa de sangue para dormir. Então, durante o dia, o sangue circula no teu corpo para manter as suas funções vitais de pulmão, coração, digestão, intestinos. E quando você deita para dormir, esse sangue vai oxigenar a tua cabeça para limpar a tua mente. Então, uma higiene mental do seu sistema nervoso central que acontece através do sangue que circula na sua cabeça. E a gente sabe o quanto o nosso sistema nervoso central demanda oxigênio, demanda sangue para que ele funcione bem no dia seguinte. Só que a gente tem que pensar que quem comanda o cérebro na medicina chinesa é o coração. E quem manda em todos os sentimentos do corpo, sem nenhuma exceção, em medicina chinesa, também é o coração. Então, não dormir direito vai fazer com que o coração não faça a sua função de controlar seu emocional. E para você engravidar, você precisa estar com o emocional minimamente equilibrado, vamos colocar, né, nessa situação. Porque uma pessoa estressada não circula sangue direito, não circula oxigênio direito. Como é que você vai nutrir um bebê dentro do útero se o seu sangue não consegue oxigenar nem a tua cabeça?
né? Quanto menos o coração, quanto menos o resto que tá. Quando você vê os 5 elementos, o pentagrama dos 5 elementos, não é à toa que o fogo fica acima. O fogo fica acima porque ele manda em todo mundo que está embaixo. Então fica tudo desorganizado, né? E ainda entra a parte da nutrição, né, Fê? Como é que tá a alimentação das suas tentantes aí? Isso é uma das coisas assim que eu tenho mais dificuldade no consultório. Eu falo que encher a mão de suplemento e tomar florais, vitaminas, seja lá o que for, isso é fácil, qualquer um faz. Mas quando a gente fala em mudar a alimentação, ainda tem uma resistência muito grande. E às vezes fala, nossa, ai, mas isso é tão radical. E assim, como os parâmetros se inverteram? Você se entupir de processado, de industrializado, de balinha, de chiclete, de sorvete, de refrigerante, de fast food, virou o padrão. Ah, mas eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida e ainda ter que preparar minha comida. Eu lembro que eu ouvi isso uma vez quando ainda era nutricionista. Aí eu pensei assim, gente, mas então você está no consultório errado, você errou de consultório, porque você vindo no consultório procurando um nutricionista e assim, e não querer se preocupar com a sua saúde. Então, acho que falta muitas vezes consciência mesmo e autorresponsabilidade. Então, a maioria delas tem um consumo exagerado de açúcar, tem um consumo exagerado de lácteos, de cafeína, não só do café, mas se eu trabalho muito e se eu durmo pouco, aí aquilo, eu durmo pouco, eu durmo mal, eu acordo letárgica, e aí eu quero um termogênico, eu quero um café, eu quero um chá preto para conseguir me manter bem ao longo do dia. E eu vejo tanto que isso, eu sempre fiz atividade física na minha vida, mas teve um período da minha vida que eu queria ser fitness, que eu queria ser forte, e que eu tomava um monte de suplementos que na minha cabeça eram coisas legais. E quanto termogênico eu tomei. Então, o impacto daquilo ali na minha saúde reprodutora. Então, eu vejo que eu vim... O meu diagnóstico foi de uma baixa reserva ovariana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Eu não tinha endometriose, eu não tinha ovário policístico, eu não tinha obstrução de trompas, eu não tinha trombofilia e era uma baixa reserva. O que que na sua visão, isso eu com 34 anos, dentro da visão da medicina chinesa, que é o que chega muito no consultório, baixa reserva ovariana. Por que que eu tô com o meu estoque tá baixo? A gente nasce com uma quantidade que eu tenho as minhas teorias que não é bem por aí. Eu acho que o corpo é perfeito, eu acho que tudo se transforma, que tudo muda. Eu engravidei espontâneo com um folículo e 10 meses depois eu fiz um exame e eu tinha 10. E eu engravidei com um antimuleriano, que fala de reserva ovariana de 0,1 e 10 meses depois do nascimento do meu filho ele estava 0,97. Dá pra engravidar de novo, né, Fê? Emenda uma na outra aí. Eu falo que, olha, a vontade é grande, mas quando a gente vê que todo o processo que envolve, né? Então, eu estou deixando acontecer. Então, assim, dentro da sua visão, essa baixa reserva ovariana, esse nosso estoque menor, o que que você vê e como que a medicina chinesa coloca isso pra gente? Então, é bem legal, né, Fê? Porque você vê assim, a gente está falando de ovário, né? Que tá, obviamente está ligado à função do teu útero, está ligado em medicina ocidental a glândulas e mais, mas a medicina chinesa, ela fala o seguinte, a sua capacidade de produzir óvulos, então ter um ovário saudável, está ligado realmente à sua energia essencial. E quando a gente fala de energia essencial, a gente fala de energia pré-celestial, que é aquilo que veio lá dos seus pais. Mas eu concordo contigo que o nosso corpo ele é perfeito. Eu vou abrir um parênteses que não tem nada a ver com o assunto, mas que eu acho legal falar. Eu fui diagnosticada com 35 anos com uma insuficiência adrenal que teoricamente não teria cura. Então, você tinha 34 quando descobriu a baixa reserva e eu 35 quando descobriu uma insuficiência adrenal. E foram 6 anos tratando, Fê, assim, até agora, um mês atrás, mais ou menos, o meu endócrino falou, Fê, você tá curada, cara. Eu tô vendo seu organismo produzir substâncias, hormônios que ele não produzia há 6 anos atrás. Então, como é que você pega uma pessoa que teoricamente tem uma doença incurável e de repente ela cura? Então, quando a gente fala assim, a energia de essência ela é incorrigível, porque o acupunturista ele fala isso. Você nasce com estoque de Jing, que é essa essência, que é o que vem dos seus pais, e se você vai gastando um pouquinho a cada dia, porque isso faz parte do seu envelhecimento fisiológico. Mas em relação à reserva ovariana,
aquele óvulo ele tem o potencial de formar uma outra vida. Então, ele não pode estar relacionado só àquilo que foi condenado, aquilo que veio, de repente, de uma mãe fumante, de um pai diabético. A gente não pode se condenar pela energia que não é da gente. Então, o que a gente coloca na medicina chinesa? Você tem uma reserva ovariana abaixo porque o teu Jing, por algum motivo, está abaixo ou abaixou demais por conta de maus hábitos de vida, que foi o que eu comentei no início da live, né? Trabalhar demais, se estressar, isso detona teu Jing, então abaixa a reserva ovariana, mas você consegue corrigir isso com energia pós-celestial, que é aquela que vem depois que você nasce. E do que é composta a energia pós-celestial? Do ar que você respira e do alimento que você consome. Então, a energia que circula nos nossos meridianos é o que a gente chama de energia original, é aquilo que está com base na origem. E da onde vem a origem? Do seu Jing, que veio dos seus pais, associados ao que vem depois, do ar que você respira e daquilo que você come. Então, assim, se aquilo circula no meridiano, é ele que vai circular no teu útero, no teu ovário, é ele que vai formar o teu óvulo. Então, assim, é condenado, você tem baixa reserva, você não vai engravidar. Não, porque a gente sabe que você precisa de um óvulo bom para engravidar. E aquele um óvulo bom para engravidar vai vir exatamente. Se tiver um Jing ruim, você vai ter que comer direito e você vai ter que respirar. As pessoas nem respirando estão. Respirar para que você dê uma sustentação naquele Jing. Né? Então, eu acho que tudo é possível desde que você faça a sua parte. Não é sentar, né, na cadeira e falar, não, agora que vem a minha baixa reserva que tenha um óvulo esperto e que preste. Não é assim que funciona. Então, está relacionado, sim, a uma fraqueza da energia de essência, mas isso não é uma condenação. Isso não uma sentença, um atestado de né? óbito para gestação, entendeu? Não. Você pode e vai conseguir, desde que você arrume a sua energia que ela é ajustável. E a energia ajustável é essa pós-celestial. E é onde você entra, né, Fê? É onde você entra com toda a parte de nutrição que você conhece e da medicina chinesa, que é tão diferente também, né? Muito, assim, a gente vê muito na visão ocidental, para uma mulher com endometriose. O chá verde é ótimo, é anti-inflamatório, as epigalocatequinas. Então, ajudaria ali no terreno biológico inflamado, mas na visão da medicina chinesa vai debilitar o meu Jing, não seria tão interessante. Então, alguns alimentos que eu gosto de trabalhar, o ovo, né? Como o ovo é maravilhoso, como o ovo consegue ter vários nutrientes. E aí eu sempre tento falar para os meus pacientes a importância da gente tentar preferir os alimentos orgânicos com o mínimo de agrotóxicos, de pesticidas, porque se um alimento cheio de toxina, ele perdeu a energia vital dele. E se ele perdeu aquela energia vital, ele não vai conseguir ser capaz de me nutrir da mesma forma. Por isso que eu sempre priorizo a alimentação do que o suplemento. Porque o alimento, querendo ou não, ele foi plantado, nem que seja num solo intoxicado, sujo, nem que seja recebendo agrotóxico, mas ele recebeu o mínimo da energia da luz solar, da energia vital, né? Ele superou, né, a química de um agrotóxico. Se aquele alimento nasceu, é porque ele tem um potencial nutritivo que ainda é viável, né? Então, que ainda é válido, exatamente. Você está falando de suplemento, você que é nutricionista, eu tenho um certo pavorzinho de suplemento para ser. Eu já fui atleta de competição e eu precisei usar suplemento na época. Eu achava que era a única maneira, porque eu não conseguia comer adequadamente, porque eu fazia triatlon. Eu não conseguia comer o que tinha que ser comido para conseguir manter a minha atividade física. Mas hoje eu vejo assim, a grande maioria dos alimentos, me corrija se eu estiver errado, eles são hepatotóxicos. Então, eles fazem mal para o fígado. E na medicina chinesa, o órgão que leva o sangue para o útero para poder dar a condição de você engravidar e nutrir um embrião, nidar um óvulo, vem do fígado. É o fígado que joga sangue no útero. Aí você se entope de suplemento. Como é que fica o fígado de alguém que se suplementa sem necessidade e ainda com vontade de engravidar? E eu vejo muito isso, Fê, assim, algo que me preocupa. O termo hoje em dia, mentoria, ele tá na moda, né? É chique, é o termo da moda. E algumas pessoas que, pela experiência dela, sem nenhum embasamento e nem estudo em conhecimento científico, acabam fazendo consultorias online
e prescrevendo suplementos baseado na minha experiência pessoal, né? E às vezes a gente que é tentante está tão desesperado. Eu brinco que eu falo que na minha época eu só não tomei garrafada, porque ninguém nunca me deu. Que se alguém tivesse chegado aqui com uma garrafada, eu teria tomado. Porque eu entendo esse nível de ansiedade, de desespero e de angústia. E meio que a gente quer fazer tudo que é colocado pra gente. Mas o tanto que você se automedicar é arriscado. E as pessoas acham que se automedicar é só tomar medicamento. Mas não, né? Esse tanto de suplemento... ele, na maioria das vezes, ele vai trazer mais um desequilíbrio, uma desarmonia para o corpo. Então, na época que eu era só nutricionista, o tanto que eu usava inúmeros suplementos e inúmeras cápsulas. E quando a gente entende que eu preciso equilibrar o meu corpo, e se eu estou em equilíbrio, não é normal eu tomar tanto suplemento, não é necessário eu tomar tanto suplemento. Então, eu penso muito nos alimentos. Quando eu uso suplemento, eu gosto de usar aqueles suplementos que vêm de alimentos. Então, vamos supor, o que eu gosto para melhorar o gingue ali, né, das minhas tentantes? E alguém perguntou aqui nas mensagens, e que eu acho importante falar, a saúde reprodutora é do casal. Quem engravida é o casal, a mulher gesta, mas a autorresponsabilidade do masculino, do parceiro, tem que ser igual à da mulher. Porque não adianta ele fazer um espermograma e o espermograma está dentro da referência da normalidade, sendo que a qualidade do que ele está produzindo, que ele está introduzindo na mulher é uma qualidade ruim. Isso vai atrapalhar muito o processo de gestação. Então, para quem está aqui nos ouvindo, tudo que a gente está falando é importante para o casal, dos alimentos, do exercício, da atividade sexual, né? Então, o que eu gosto? Vamos pensar aí na dietoterapia chinesa, que eu estou engatinhando, porque assim, é uma quebra de paradigma, né? Porque a vida inteira você é condicionado a pensar de uma maneira, e aí você fala, gente, eu achava que eu sabia alguma coisa. 16 anos depois eu estou vendo que eu não sei nada e que eu estou reaprendendo certas coisas. Então, o ovo é um alimento muito legal, o ovo de galinha. Sempre que possível, os alimentos orgânicos, porque eles mantêm propriedades energéticas e automaticamente nutricionais maiores. O ovo de codorna, né, que a gente já sabe pela cultura popular, que ele é bom para o libido, então ele ajuda no gingue. O ovo de pata, que às vezes a gente não tem muita cultura, pelo menos aqui em Brasília não se tem muita cultura do ovo de pata. Ele é extremamente nutritivo aí para nossa saúde reprodutora. Gosto de pensar nas algas, né, do kombu. É uma alga que ela é bastante interessante. Então, você tem a diferença das algas do mar e você tem do nori, né? Que o nori ele é mais conhecido ali que é a alguinha ali do sushi, dos temakis, né? Elas são muito interessantes também. Então, gosto da espirulina, gosto de clorela, mas que é de água doce, então as de água do mar elas são diferentes. Então, para quem mora em São Paulo, os meus pacientes que moram em São Paulo falam, vai por mim na Liberdade, por favor, passeia pelas lojinhas. Então, as sementes, né, as oleaginosas têm um papel fundamental nisso também. Então, o gergelim, em especial o gergelim preto, ele tem nutrientes que são muito legais. Uma das formas que eu mais amo de consumir gergelim é na forma de tahine, aquela pastinha ali do gergelim preto. Então, você pode passar na comida, você pode misturar tipo como se fosse um shake, sempre pensando em temperatura ambiente, que se a nossa ideia é aquecer o meu corpo, aquecer o meu útero, aquecer a casinha, esquecer líquidos frios, líquidos gelados, que aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura, porque como é um país quente, né, um país tropical, a cultura do suco, de beber coisas geladas. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, em que eu via as pessoas tomando cerveja em temperatura ambiente, eu falava assim, nossa, gente, que coisa esquisita. Porque, assim, é uma cultura lá e aqui no Brasil, né? A gente é acostumada a tomar cerveja ou chopp ali estupidamente gelada, até o termo que usa, né? Lá, pensando nisso. Temperatura ambiente, olhem lá, né, Fê? Eu tive a oportunidade de... Eu não tomo cerveja, mas quando eu fui para lá, eu quis experimentar. Gente, é quase quente, né? Nossa, ali a cerveja exatamente. É quase quente. Se tiver que é calor cultura, e você né? for tomar uma cerveja em temperatura ambiente, a cerveja vai estar quente. Né? Exatamente. Mas eu vou aproveitar um gancho, Fê, que é interessante para quem está assistindo a gente aí, aproveitando dos alimentos que você deu as dicas, que a medicina chinesa ela vê assim, toda semente ou ovo, né?
são estruturas capazes de gerar vidas. Então, isso é uma conexão que quem está tentando, tanto o homem quanto a mulher, tem que pensar. Então, quando você come, por exemplo, o ovo, aquilo se não tivesse comendo e tivesse seguido a vida normal dele, nasceria uma vida dali. Seja ele de codorna, seja ele de pata, seja ele de galinha. E alguém brincou ali, né, de preferência que a galinha esteja feliz, então vamos tentar deixar a galinha feliz. Então, assim, tudo que tem potencial de gerar vida, seja animal ou vegetal, então se tiver... como é que você... a semente de... o gergelim preto, mas a de girassol, semente de girassol, toda semente, tudo que pode gerar uma vida é bom para quem está tentando. Porque aquilo tem dentro dele uma energia muito forte. Então, o que a mãe, a tentante precisa? Ela precisa de sangue e energia naquele útero para que aquela vida nova seja nutrida, né? Que se expanda dentro do útero. Então, quando você consome alimentos que têm esse potencial de vida, de crescer, eles são indicados para toda tentante. E mais um detalhe que é legal, que você estava falando do pessoal se entupindo de cafeína, se entupindo de termogênico. Cara, eu acho que eu tomar um termogênico eu infarto, né? Já é agitado sozinho. O que a gente tem que pensar é que todo ser humano deveria ir pelo caminho do meio, todo mundo. Então, nem alimentos muito frios, gelados, e nem alimentos muito quentes. Mas na tentante, né? Nos tentantes, né? No casal, o ideal é que você não seja nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno também. Então, nem muito quente. E a cafeína entra em alimentos que são excessivamente quentes. Então, tudo que tem cafeína vai ser considerado morno ou quente para a medicina chinesa. Porque se você hiperaquece um útero, você vai ter hemorragia. Então, se você engravidar, você pode abortar. O calor faz isso. E nem muito frio, porque os alimentos... Gente, quando a gente fala em alimento quente, frio, a gente não está falando da temperatura só de consumo. Isso, tá falando da Fê, essência perfeito. do alimento. O que aquele alimento é capaz de fazer dentro de você. Então, se você vai lá e consome alimentos de essência fria, então, de que eu me lembre de cabeça, porque são vários, né? Mas você tem melão, melancia, que são alimentos maravilhosos, é cheio de vitamina. Banana, né? Que é o nosso queridinho, banana, pela facilidade, pela praticidade. Exato, porque é prático, porque, enfim, é fácil de comprar, porque dura se você comprar, enfim, tem várias coisas. Se você se entupir de alimento que tem essência fria, o frio na medicina chinesa gera umidade, que é o que vai causar endometriose, que é o que vai causar a obstrução das trompas, né? Então, assim, e sem contar que também tudo isso, além de tudo, tem que ser indicado especialmente para a sua paciente. Então, se você tem uma paciente que tem uma menstruação horrorosa, que ela tem uma hemorragia terrível, que é considerado como calor, esses alimentos frios por um período do tratamento são adequados. Vão ser fundamentais. Então, existem os básicos, mas existe aquilo que é indicado especificamente para um paciente, né, Fê? É verdade. Então, alguém aqui perguntou assim, põe canela na banana. Então, o que eu aprendi, Fê, você me corrige que você tem mais experiência do que eu, porque assim, você colocar canela, você está minimizando o impacto, mas o alimento, ele continua frio dentro do seu organismo. É que nem eu pegar a banana e cozinhar, fazer uma sopa de banana. Ela vai estar quente, mas a energia dela, a essência dela vai continuar resfriando o meu organismo, não é isso? Exatamente, porque assim, você vai comer banana com canela, não canela com banana. Então, a canela, a Lívia está perguntando ali, né? A canela tem a essência quente para a maioria dos elementos, a maioria dos óleos. Então, ela vai aquecer sua energia yang. A banana tem energia fria. Se você pega lá 2 bananas, vamos supor, e coloca uma pitada de canela para dar um gosto, o que se sobressai naquele prato ainda é a banana que é fria. É bem o que você falou. Você diminui, tipo, de menos 2 graus vai para 0. Mas você não transforma a banana num alimento quente jamais. Ela nunca será. É a essência do alimento. Então, é muito interessante a gente ver isso. Quando um paciente pergunta para você, Fê, assim, eu posso comer tal alimento? Né? A resposta depende. Depende. Né? E eu acho que parece até que a gente fica chato, né? Se aqui tem algum seguidor que às vezes assim, eu tento responder o máximo que eu posso, com o maior carinho para a pessoa, né? Para ter uma empatia mesmo. Mas assim, eu tenho isso, o que você me sugere? Não sei.
Porque na visão da medicina chinesa, a gente leva em consideração N fatores. Então, na medicina chinesa, a gente trata o indivíduo e não o nome para um sintoma que ele tem. Então, vamos pegar até o exemplo da canela. De uma maneira geral, para tentante, a canela é boa, ela aquece. Mas se é uma paciente que já está quente demais, ela vai usar canela porque ela leu em algum lugar que a canela é legal para quem quer engravidar, ela está piorando a situação dela. Então, por isso que a gente se consultar com profissionais que tenham experiência e conhecimento científico. Eu acho que a prática clínica, o consultório, o dia a dia, as nossas avós, as nossas bisavós, as raizeiras, elas não tinham estudo, elas não tinham formação de colégio, mas elas tinham muito que ia sendo passado de um para o outro e a experiência clínica dela, isso conta. Mas nos dias de hoje, a gente seguir pelas dicas do que a gente vê na internet, né? Pura e simplesmente é meio arriscado. Um outro alimento que eu amo também, que às vezes pode ser ou não indicado para quem é tentante, é o gengibre. Se você deixa o gengibre lá, ele começa a nascer a raiz. Começa a nascer as folhinhas, a batata doce também, isso é lindo. Eu lembro uma vez eu viajei, a batata doce orgânica, porque a batata doce, coitadinha, cheia de agrotóxicos, eu já testei, isso não acontece. Eu viajei uma vez, passei 20 dias fora, e quando eu voltei, a batata doce estava uma coisa mais linda, com as folhas verdinhas. Então, olha como a natureza é perfeita, né? E a gente tem que tentar buscar, de uma maneira geral, a base da nossa cura dentro dela, né? Sim, e as raízes, Fê, já que você falou aí do gengibre, né, e da batata doce, as raízes em medicina chinesa, elas no geral são fortalecedoras, são alimentos neutros para o baço. E uma das funções do baço em medicina chinesa é produzir sangue, né? Então, os tentantes, né, eles precisam de um sangue de uma qualidade boa. E a batata doce, dentre as raízes, eu diria que ela é a segunda melhor. Ela só perde pro inhame, porque o inhame o tentante deveria comer no café, no almoço, na janta. Deveria sonhar com o inhame, dormir com o inhame, porque inhame é vida para o tentante, né? Mas, não geral, as raízes, de uma forma geral, ajudam a tonificar o sangue. E teve alguém que perguntou ali, Fê, tipo, que fruta que tem a essência morna, né? Ou a essência quente. Gente, eu tenho uma má notícia para vocês. A maioria das frutas, elas vão ser frias, frescas, e quando muito aparece uma nas neutras. Neutra. Quando você quer alguma coisa morna, você vai partir para algumas raízes, para legumes e para as frutas desidratadas, às vezes entra. Então, de repente, entra uma uva passa, mas não chega a ser morna, chega a ser neutra. E a gente vai entrar nas castanhas, né, Fê? Que é bem indicado também. Qual que é a sua, enquanto nutricionista, a parte de castanhas, essa parte dos nuts, né, que o pessoal fala, são bem as oleaginosas, né, eu gosto de utilizar muito. Eu percebo dentro da parte da nutrição, alguns alimentos são mais compatíveis de acordo com o tipo sanguíneo. Essa não é a visão da medicina chinesa. Sim. Mas eu vejo no mundo moderno de hoje que a gente é exposto a um monte de toxina e que a gente não tem estação do ano definida e que eu como mais do mesmo constantemente, a gente acaba tendo mais alergias, intolerâncias e hipersensibilidades por conta dessa repetição, por conta de um alimento ruim. E aí eu observo que, de acordo com o tipo sanguíneo, quando eu começo a preferir alguns alimentos que são mais compatíveis com o meu tipo sanguíneo, a parte de digestão, metabolização e absorção do nutriente ele é melhor. Então, as castanhas eu penso ali dentro desse aspecto. Algo que eu amo também é a semente de abóbora. A semente de abóbora ela é campeã para fertilidade. Eu gosto de fazer também o tahine de semente de abóbora, que é a coisa mais simples. Você coloca ela num mixer bom, tem que ser um mixer novo, porque se for aquele mixer com a serdinha ali mais antiga, não vai triturar. E o próprio óleo que sai dela. Então, às vezes eu faço ele, coloco um pouquinho de canela para dar um paladar mais doce, ou às vezes eu coloco um pouquinho de sal rosa.
e um pouquinho de gergelim para dar um paladar um pouquinho ali mais salgado. O óleo, né, da semente de abóbora também para usar na minha comida, na minha alimentação, eu gosto muito. Eu gosto muito da linhaça prensada a frio, o óleo de linhaça. Então a gente tem um ciclo das sementes, que a gente também tem algumas linhas, né, quando a gente pensa ali em ginecologia natural, algumas coisas assim, que de acordo com as fases do meu ciclo menstrual, algumas sementes seriam mais interessantes eu comer em cada uma dessas fases. Então, o tahine de semente de abóbora, ele acaba sendo muito interessante também. Os berries, né? Os vermelhinhos, os arroxeados, para a saúde feminina é maravilhoso. Então, a amora, mirtilo, morango. Aqui no Brasil, o nosso açaí. Às vezes a gente tem mania de pensar nos berries, mas esquece que a gente tem um açaí que tem uma quantidade de antioxidante enorme, né? Mas não tomar o açaí com sorvete, gelado. não, com confete em cima. Não é esse açaí não, viu, gente? Isso, é o açaí puro, igual o pessoal do norte geralmente ali utiliza. Né? Aqui em Brasília a gente tem muito jamelão, que é uma frutinha roxa também cheia de antioxidantes, então eu gosto muito. Sempre pensar em colocar essas coisas muito mais na forma do nutriente, do alimento. A maca peruana, que é uma outra raiz, que também é queridinha dos tentantes. Né? Então é um alimento que ajuda muito. Que ajuda todo o processo, né, Fê? Porque a maca peruana ajuda inclusive na libido, porque tem gente que quer engravidar, mas a vontade mesmo do ato sexual em si não está presente, né? Então a maca ajuda bastante na libido também. Você estava falando dos vermelhinhos, né? Então, dos berries. Alguém perguntou de cranberry se tem a ver. E abrindo um parênteses para as algas que você falou, esses berries, todos o metilo, né? O cranberry, enfim, todos esses que a Fê falou e as algas que ela tinha falado anteriormente, para a medicina chinesa, eles são alimentos que são frescos e frios para o rim. Então, tonifica a energia de essência. O Jing, ele é Yin, né? Ele tem a representação do Jing é Yin. Então, quando você tonifica o elemento água naquilo que é mais frio para o água, não estou falando para você entupir de banana, que banana não tem nada a ver com o elemento água. Mas quando você consome esses alimentos, você fortalece o teu rim, que é o que faz a gente voltar lá na conexão com o início da live, né? Da importância do rim estar forte para essa pessoa conseguir engravidar. E ainda tem um detalhe, né, Fê? A gente preocupa muito com a essência, mas o ato sexual e o ato de engravidar, então juntar um espermatozoide com um óvulo ali, isso é yang, isso é movimento, isso é junção de energias, é uma explosão de energias. E para manter a gestação, a mulher vai precisar mais de energia yin. Por isso que a Fê falou assim, depende do ciclo, da época do ciclo menstrual, usa semente e tal. Porque cada ciclo menstrual da mulher representa uma energia. Ora você precisa da yin, ora você precisa da yang, ora você precisa do sangue, ora você precisa da energia. Então tudo também é moldado de acordo com a fase menstrual da mulher, né, Fê? Perfeito. E aí, dentro da minha abordagem, aí entra aquilo, cada caso é um caso. Eu gosto de trabalhar com as fórmulas magistrais chinesas de acordo com as fases do ciclo, os olhinhos essenciais, os florais de bar, os chás. Então, e alguns alimentos também, principalmente quando eu vou preparar as minhas meninas para FIV, né? Então, preparar ali para captação, preparar para transferência. Então, tem algumas outras combinações de alimentos que a gente faz mais específicos para essa fase. E você falou do baço, uma coisa que eu queria que você complementasse também: paciente que é tentante, que tem anemia. E ter anemia, tomar ferro, isso já é um conceito que, né, é antigo. Tomar ferro não trata anemia. Né? Então, fala um pouquinho dessa relação e dessa importância, né, Fê, para os tentantes. Gente, legal demais você colocar essa oportunidade de falar do baço e da anemia, porque, gente, a anemia nada mais é do que uma insuficiência do teu sangue, né? Você está com pouco sangue, o que você tem não está numa qualidade muito boa. Tomar ferro é aquilo que a gente toma todo dia quando tem que pagar boleto, fez só nessa situação que a gente deveria se preocupar com isso. Assim como a baixa reserva ovariana não é um decreto que você vai morrer com isso, a anemia também não é, em medicina chinesa, uma condição incurável. Então, é uma condição onde o baço possui várias funções, tá, gente? Eu poderia ficar aqui mais 3 horas com a Fê, só falando de baço, né? Daria uma outra live.
Mas dentre as funções do baço, a produção de sangue é de responsabilidade dele. E aí o que acontece? Né? O detalhe não é a função, é a disfunção, que a gente está destruindo o baço desde que a gente nasce. Né? O baço, para ele poder manter a função de produzir sangue, ele precisa estar forte. E algumas coisas enfraquecem o baço. Por exemplo, o excesso de preocupação. Vou pegar dois só para sacanear quem está assistindo, Fê. O excesso de preocupação e o excesso de consumo de açúcar. Então, assim, aí o que acontece? A criança tem 1 ano e meio de idade, aí vem a avó doida e fala assim, mas tadinho, ele tá com vontade de tomar Coca-Cola. Tipo, e aí quando põe na mamadeira, assim, né? Igual eu já vi, põe na mamadeira e dá para criança. E aí o que vai acontecer com essa? Ela pode desenvolver em visão chinesa, gente, pelo amor de Deus, isso não é medicina ocidental. Então, essa pessoa pode, ao longo da vida, por uma má alimentação, baseada em excesso de açúcar refinado, né, industrializados, e excesso de preocupação ao longo da vida, desenvolver uma anemia porque destruiu o baço? Pode. Então, como é que a gente corrige o baço? Dando alimentos que fortaleçam o sangue do baço. Então, não é um decreto. Você vai comer para que essa anemia seja revertida. Não precisa suplementar. A Fê podia falar aí pra gente aí uma série de alimentos que tenha uma concentração de ferro bacana para quem está com anemia. Né? Quem poderia ser, Fê? Fala aí pra gente. Geralmente as folhas verdes escuras, né? Tem uma boa concentração, proteínas de origem animal, principalmente na carne vermelha. Só que o que me deixava incomodada? Que você suplementa ferro, às vezes melhora. Você para a suplementação, volta. Então não é só a carência do ferro, tem um cano furado aí dentro que está deixando vazar. E se a gente não pensa dessa forma em gerar sempre um equilíbrio, ou pacientes com ferro bom, mas a ferritina no pé, e aí vão lá e suplementam ainda mais ferro para aquele paciente. Então é sempre pensar que o seu sintoma, o seu diagnóstico, ele é o fim. Aonde está o começo? Eu preciso entender aonde está o desequilíbrio maior dentro daquele contexto para a gente poder buscar aí essa melhora efetiva, né? Porque senão você fica vai e volta, né? E esse negócio do cano furado que você falou acontece muito com baço em medicina chinesa. Lembrando da importância de se produzir. Gente, uma mulher anêmica, se ela engravidar, ela vai ter sérios riscos durante a gestação, né, Fê? O feto pode ter um baixo, né, crescimento, a mãe pode abortar, então tem várias consequências disso. Pode nascer com doenças aí que afetem na cognição dessa criança, então a gente tem que deixar o sangue desse tentante forte antes da gestação. Então é uma questão que tem que ser vista. Então o Baster tem duas coisas que são importantes para tentante. Ele tem que produzir sangue adequadamente e ele tem que agir na outra função dele, que é remover o excesso de umidade do corpo, que também é gerado por excesso de açúcar e também é gerado por excesso de preocupação. E aí, o que a umidade vai fazer? A umidade vai obstruir a trompa. A umidade vai fazer mioma no útero. A umidade vai fazer cisto no ovário, né, Fê? Então, assim, aí o que fala? Adianta nódulo na tireoide, nódulo na mama. Por isso que é comum nas pacientes com endometriose, nódulo, cisto, ou calto, seja o nome, massa, calcificação no corpo inteiro, porque é excesso de umidade. E aí eu quero engravidar e com as minhas trompas comprometidas, e aí eu naturalmente eu não vou conseguir, né? E a gente vê muito também essa umidade piorando. Ai, meu Deus, está acabando. Vamos fazer uma live de 5 horas, igual os cantores fazem. 5 horas e meia de live, 5 horas e meia de live. Então, a gente vê muito nos pacientes lá com excesso de umidade, favorecendo a hidrossalpinge, salpingite, enovelamento das trompas, gerando muco. E aí eu quero engravidar, pelo menos os que me procuram, a grande maioria é para ser natural, ou porque não quer a reprodução assistida, ou porque já se exauriu da reprodução assistida, e aí eu não quero abrir mão, a minha criança interior não quer abrir mão de comer um doce. E aí o doce vai gerar umidade e vai alimentar o seu mioma. Então não tem como. Então eu sempre falo que não é fácil, mas a gente precisa ter um entendimento que se eu não mudar minha conduta, não ter como eu ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Exato, e assim, é o que eu falei, né? Não adianta você remover a umidade se o cara que remove, tem a função de remover a umidade, não está funcionando.
Então não adianta eu ir ali e falar, tá, eu vou comer canela, por exemplo, tira a umidade. Canela, o gengibre tira a umidade. Ah, eu vou me entupir de gengibre, mas eu passo a função dele de remover a umidade não está correta. Então você tem que fortalecer o órgão, né? Teve uma pessoa que falou assim, ah, fala de reserva ovariana. A gente falou, eu vou tentar gravar essa live, tá, Fê? Se você me permitir. Lógico, e depois eu compartilho ela também. Então, porque eu acho que tá sendo muito legal. Eu não quero desligar, Fê, te quero, fica comigo. Sim, mas a gente falou de reserva ovariana, gente, e aí o ideal é que você se alimente de comidas que tenham potencial de vida. Então, são sementes, são os ovos, isso ajuda bastante, porque tonifica a energia do rim, né? Mas o que eu achei legal, Fê, a minha conclusão dessa live é que é aquela coisa assim, eu diria que 10% é algo maior que nos rege e talvez não esteja no seu destino engravidar, mas os outros 90% eles são de responsabilidade única e exclusiva da tentante e do tentante que está nessa junto com ela, né? Porque excesso de estresse, má alimentação, tudo que a gente comentou no início dessa live são os hábitos que precisam ser mudados, né, Fê? Pra gente cuidar da casinha, né? Conclusão. Que aí quando a gente, fazendo uma analogia, a gente tem o nosso yin, o antes e o depois, o adquirido, que é a nossa epigenética, que é o meu hábito e o meu estilo de vida. Então, hoje, eu com 34 anos, paguei o preço de uma vida estressante, de muitas horas de trabalho, de pouco sono, de muita progressiva que eu fiz no cabelo, um monte de formol, de vários termogênicos e suplementos e hormônios e anabolizantes que eu usei na época que eu queria ser forte. Então foram todas aquelas escolhas equivocadas, muitas vezes inconscientes, sem saber que eu estava fazendo mal, que fez aquele quadro. Então não tem nenhum profissional de saúde que vai te curar. O processo de cura é de dentro para fora. Eu preciso ter a minha consciência, buscar, entender que o profissional é quem segura na minha mão e que vai me ajudar, vai me conduzir na minha caminhada. Mas que eu preciso entender e buscar o meu processo de cura, seja para quem é tentante ou para quem tem outra situação de saúde. Está nas nossas mãos, né? É isso, né, Fê? A gente ilumina o caminho, mas a luz é do próprio paciente, né? A gente só conduz para onde o farol está iluminando, né? Então a luz vem de dentro de vocês mesmo, pessoal. Fê, eu quero encerrar antes do tempo acabar, porque é muito ruim quando ele corta a gente, né? Então eu queria agradecer de todo o meu coração a sua presença aqui. Eu tinha falado para você antes, eu nunca tinha convidado ninguém para fazer uma live, eu nem sabia se eu sabia entrevistar alguém, mas é o que eu falei para você quando a gente combinou, eu quero um bate-papo descontraído, eu quero que seja gostoso. E eu acho que, cara, foi sensacional. Então eu te agradeço de coração e eu espero que quem está aí tenha aproveitado bastante também e que a gente possa continuar se comunicando e se ajudando sempre que você precisar. Eu estou às ordens. Com certeza, Fê, eu tô toda arrepiada. Eu acho que, assim, é uma honra minha. Eu já te conhecia e a gente já, né, trocou algumas coisinhas e alguns comentários, algumas coisas. E, assim, o tanto que você é uma referência para mim, o tanto que o seu livro é de cabeceira para mim e que, para quem não tem o livro da Fê, adquire o livro da Fê. Para quem quer conhecer medicina chinesa, para quem quer se aprofundar, é uma bíblia, é aquela coisa que você tá ali recorrendo sempre. E assim, te admiro muito. Que legal que foi. Fluiu maravilhosamente bem. E muito obrigada. E vamos marcar outras, né? Porque eu acho que o tempo de hoje foi pouco para o tanto que a gente quer compartilhar com essas pessoas, né? É verdade. Eu acho que daria aí uns 2 dias, 5 horas de live e 2 dias de curso. Isso. Brigadão. Pessoal que estava aí online, né? A gente chegou aí a 200 e poucas pessoas. Um prazer enorme e que a gente leve essa medicina maravilhosa o mais longe possível para que todo mundo engravide e a gente tem um monte de sobrinhos, né, Fê, por aí. É isso aí, meu amor. Um beijo grande para você e obrigada para todos que desprenderam o seu tempo aqui nos ouvindo. Boa noite. É isso aí. Valeu, pessoal. Beijo, beijo, Fê.